A mala atingiu o gramado e as palavras dela me destruíram. Esta casa não é mais sua. Seu filho está morto. Vá chorar em outro lugar. Minha nora, Laura, disse isso menos de 1 ano após enterrarmos meu único filho, com sua mãe, Mônica, ao seu lado, exibindo um sorriso satisfeito. A cena se desenrolou sob o sol da tarde, uma performance cruel para uma plateia indesejada. Um vizinho que regava as plantas do outro lado da rua parou subitamente, a mangueira pendendo em sua mão. A senhora idosa da casa ao lado, que sempre me oferecia um aceno amigável, congelou em sua varanda com a mão cobrindo a boca. Fiquei paralisada, o ar faltando em meus pulmões, meu corpo transformado em pedra na calçada que meu filho construiu. Elas trocaram um olhar triunfante enquanto Laura balançava um novo molho de chaves, um gesto cruel e metálico que selou minha humilhação pública e me deixou sem nada além das roupas do corpo. O som da porta da frente batendo com força ecoou pela rua silenciosa. Um ponto final brutal na vida que eu conhecia. O ar da tarde, antes quente e agradável, agora parecia gelado contra minha pele. O cheiro de grama recém-cortada, que sempre me trazia uma sensação de paz, agora parecia o cheiro de um cemitério. Pude ver a expressão de Laura por uma fração de segundo antes de a porta se fechar, fria, calculista e desprovida de qualquer emoção, exceto por um brilho de vitória em seus olhos. Mônica, por sua vez, nem sequer tentou esconder seu desprezo. O vizinho desviou o olhar, claramente desconfortável, e voltou para sua casa. A senhora idosa apenas balançou a cabeça lentamente, uma expressão de profunda tristeza em seu rosto. Meu corpo permanecia imóvel, uma estátua de choque, mas minha mente, a mente de uma contadora forense, já registrava cada detalhe. As chaves novas, o olhar cúmplice, a ausência de qualquer hesitação. Vá chorar em outro lugar. As palavras dela ecoavam em minha cabeça, uma cruel melodia de traição, apagando a lembrança da voz do meu filho Léo, me dizendo, naquela mesma porta: "Esta casa é seu porto seguro, mãe, para sempre." O chão pareceu inclinar-se sob meus pés, e a visão periférica escureceu, focando apenas na porta de madeira que agora me trancava do lado de fora da minha própria vida. Uma onda de frio subiu pela minha espinha e minha garganta se fechou, tornando a respiração uma tarefa consciente e dolorosa. Diga-me de onde você está ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, assine o canal. Naquele momento, de pé na calçada com minhas poucas posses jogadas na grama, algo mudou dentro de mim. Sob a camada de dor esmagadora, um núcleo de gelo começou a se formar. Elas haviam confundido meu luto com fraqueza. Foi o primeiro de muitos erros de cálculo que elas cometeriam. Nos minutos que se seguiram, a rua voltou ao seu silêncio suburbano. Eu permaneci na calçada, não por paralisia, mas por observação. Uma sombra passou pela janela da sala de estar e vi Laura espiando por uma fresta nas persianas antes de recuar rapidamente. Pouco depois, ouvi o som abafado de uma risada vindo de dentro da casa, o timbre agudo e inconfundível de Mônica. Aquele som foi mais revelador do que qualquer confissão. Não havia luto ali, apenas celebração. Minha quietude era estratégica. Eu não gritei, não implorei, não bati na porta. Deixei que elas acreditassem que me haviam quebrado completamente. Enquanto meu olhar percorria a fachada da casa, notei algo crucial. A pequena luz vermelha da câmera de segurança que meu filho instalara sobre a porta estava apagada. Ela estava desligada. Elas não queriam que aquele momento fosse registrado, um detalhe que minha mente arquivou com uma precisão fria e metódica. A névoa do choque começou a se dissipar, substituída por uma clareza cortante. Minha primeira decisão foi tomada não com o coração, mas com a lógica implacável que guiou minha carreira por 35 anos. Eu não iria para a casa de uma amiga para chorar em seu ombro. Não ligaria para um parente distante em busca de consolo. Meu primeiro movimento precisava ser invisível. Com as mãos firmes, peguei minha bolsa do chão, caminhei até um banco no pequeno parque do bairro, longe de olhares curiosos, e me sentei. Não como uma vítima, mas como uma analista diante de um novo caso. Abri um novo documento no meu celular e comecei a registrar tudo. A hora exata, as palavras literais, a câmera desconectada, o olhar de triunfo. As lágrimas podiam esperar. O luto teria que esperar. Elas pensaram que haviam destruído uma velha senhora enlutada.
Elas não tinham ideia de quem eu realmente era. Para entender como tudo chegou a este ponto, você precisa saber quem eu era antes de tudo isso acontecer. Durante 35 anos, minha vida foi um quebra-cabeça de números. Eu era contadora forense, uma caçadora de fantasmas em livros-razão e extratos bancários. Meu trabalho não era sobre matemática, era sobre psicologia. Eu rastreava o comportamento humano através de rastros financeiros, seguindo o dinheiro para descobrir mentiras, traições e fraudes complexas. Eu aprendi que os números nunca mentem. Eles contam histórias de ganância, desespero e engano para quem sabe ler nas entrelinhas. Essa paciência, essa atenção obsessiva aos detalhes, a capacidade de ver um padrão onde outros viam apenas o caos. Eu acreditava ter deixado tudo isso para trás quando me aposentei. Eu estava terrivelmente enganada. Aquelas habilidades não haviam desaparecido. Estavam apenas adormecidas, esperando pelo caso mais devastador da minha vida, o da minha própria família. Meu trabalho exigia uma mente fria e uma dedicação implacável à verdade, não importando o quão feia ela fosse. Ganhei respeito no meu campo não por ser agressiva, mas por ser metódica. Eu podia passar semanas analisando uma única transação, desvendando camadas de empresas de fachada e contas no exterior, até que o esquema inteiro se revelasse. Lembro-me de um caso em que um executivo desviou milhões de um fundo de pensão. Todos haviam desistido, mas eu encontrei a fraude escondida em arredondamentos de centavos, um padrão tão sutil que era quase invisível. Ele pensou que era mais esperto do que todos. As pessoas como ele sempre pensam. Essa foi a lição mais importante que aprendi. Nunca subestime a arrogância de um criminoso e nunca subestime a paciência de quem o está caçando. Essa tenacidade se tornaria minha arma mais valiosa. Aposentei-me não por cansaço, mas por escolha. Eu queria trocar os balanços financeiros pelas tardes no jardim, as auditorias pelos almoços de domingo com meu filho, Léo. Depois de uma vida inteira decifrando as falhas dos outros, eu ansiava pela simplicidade e pela verdade do amor familiar. Eu queria estar presente, criar memórias que não estivessem escondidas em planilhas. Eu queria ver meu filho construir sua própria vida, ser a avó que assa biscoitos e conta histórias, não a mulher que enviava pessoas para a prisão. A ironia é cortante. Eu me afastei de um mundo de enganos deliberadamente, apenas para descobrir, tarde demais, que o maior de todos os esquemas fraudulentos estava sendo construído bem debaixo do meu teto, pelas pessoas em quem eu mais confiava. Aposentei-me do meu trabalho, mas o trabalho, ao que parece, não se aposentou de mim. Conheci meu marido, Daniel, em uma biblioteca pública. Eu estava pesquisando para um caso e ele estava lendo um livro sobre estratégia de xadrez. Ele me perguntou sobre o que eu estava trabalhando com tanta intensidade e acabamos conversando por horas, esquecendo completamente do mundo ao nosso redor. Não foi uma atração explosiva, mas um reconhecimento silencioso. Em Daniel, encontrei uma mente que complementava a minha. Ele era calmo onde eu era intensa, um estrategista de longo prazo para minha análise focada no presente. Ele via o tabuleiro inteiro, enquanto eu examinava cada peça individualmente. Naquela tarde silenciosa, entre fileiras de livros empoeirados, eu senti que havia encontrado a outra metade da minha equação, a peça que faltava para completar o meu quebra-cabeça pessoal. Ele era a ordem, no meu mundo de caos calculado. Vivemos juntos por 35 anos, uma parceria construída sobre confiança mútua e um profundo respeito intelectual. Nossa casa não era cheia de grandes gestos românticos, mas de debates silenciosos sobre jogos de xadrez, de conversas noturnas sobre livros e de um apoio inabalável aos projetos um do outro. Ele era engenheiro, um homem que construía pontes, tanto literal quanto metaforicamente. Ele me ensinou a olhar para o futuro, a planejar com antecedência, enquanto eu o ensinava a prestar atenção nos pequenos detalhes que sustentam as grandes estruturas. Juntos, construímos uma vida sólida, uma fortaleza de amor e lógica. Criamos nosso filho, Léo, nesse ambiente, ensinando-o a ser honesto, trabalhador e, acima de tudo, a valorizar a família. Acreditávamos ter construído algo que duraria para sempre, uma fundação forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. O que Daniel mais me ensinou foi a arte da paciência estratégica.
Ele dizia que qualquer um pode reagir a um movimento, mas a verdadeira genialidade está em moldar o jogo para que seu oponente faça o movimento que você quer que ele faça. 3 jogadas depois, ele aplicava essa filosofia a tudo, desde investimentos até o plantio de seu jardim. Ele nunca tinha pressa, sempre observando, calculando e esperando o momento perfeito para agir. Essa calma sob pressão era sua maior força e o presente mais duradouro que ele me deixou. Eu, com minha natureza de ir direto ao ponto e expor a verdade, aprendi com ele o poder do silêncio, o valor de deixar os outros revelarem suas próprias fraquezas. Eu não sabia na época, mas ele estava me treinando para a batalha mais importante da minha vida, uma que eu teria que lutar sozinha. Daniel se foi há 10 anos. Um ataque cardíaco súbito, numa manhã de primavera, enquanto cuidava de suas rosas no jardim. O mundo parou. Lembro-me do som dos pássaros cantando, indiferentes à tragédia, e do cheiro de terra úmida. O ar foi arrancado dos meus pulmões, e o mundo que conhecíamos, tão cuidadosamente construído, desmoronou em um instante. Naquela noite, sentei-me sozinha na varanda, olhando para o tabuleiro de xadrez que sempre mantínhamos ali. A memória dele veio com uma clareza dolorosa. Nós dois jogando sob a luz do entardecer, sua mão sobre a minha. Lembre-se, Clara. Sua voz ecoou em minha mente. Sempre pense 3 jogadas à frente, especialmente quando seu oponente parece estar ganhando. Naquele momento, as palavras eram apenas uma lembrança agridoce de um amor perdido. Elas ainda não haviam se tornado a minha tábua de salvação, meu mantra para a sobrevivência. Depois que Daniel se foi, o silêncio na casa era ensurdecedor. Cada cômodo guardava uma memória, cada objeto um eco de sua presença. Por um tempo, a dor foi uma névoa densa que me impedia de ver o futuro. Mas então, eu olhava para o nosso filho, Léo, e via o legado de Daniel em seus olhos gentis e em seu sorriso honesto. Meu luto se transformou em um propósito feroz. Eu não seria apenas a viúva de Daniel, eu seria a rocha de Léo. Canalizei toda a minha energia para ele, garantindo que ele tivesse todo o apoio e amor de que precisava para florescer. Minha vida, antes compartilhada, agora tinha um único foco. Eu me tornei a guardiã da memória de seu pai e a arquiteta de seu futuro, determinada a garantir que ele tivesse a vida feliz que ambos sonhamos para ele. Léo cresceu e se tornou um homem maravilhoso, exatamente como seu pai. Ele tinha a mesma integridade e a mesma bondade no coração. Vê-lo ter sucesso em sua carreira, construir amizades e ser amado por todos que o conheciam era meu maior orgulho. Ele era generoso até demais, sempre pronto para ajudar os outros, às vezes em detrimento de si mesmo. Eu me preocupava com sua ingenuidade, sua crença de que todos no mundo tinham as mesmas intenções puras que ele. Eu o via como a melhor parte de mim e de Daniel, uma combinação de nossa lógica e de nosso amor. Meu mundo girava em torno de sua felicidade. Se ele estivesse bem, eu estava bem. Eu acreditava que, tendo-o ao meu lado, eu nunca estaria verdadeiramente sozinha, que o amor que construímos como família era inquebrável. Com o passar dos anos, minha esperança se concentrou em vê-lo construir sua própria família, em encontrar uma parceira que o amasse tanto quanto eu e Daniel o amávamos. Eu sonhava com netos correndo pela casa, enchendo o silêncio com risadas. Queria que ele experimentasse a mesma parceria profunda e duradoura que eu tive. Todo o meu planejamento financeiro, toda a minha disciplina, visava a garantir que ele tivesse um começo sólido. Eu queria remover quaisquer obstáculos de seu caminho para que ele pudesse se concentrar em construir uma vida de alegria. Eu não estava apenas vivendo por mim. Estava vivendo para continuar o sonho que Daniel e eu começamos. Um sonho de um legado familiar construído sobre amor, segurança e confiança inabalável. Minha maior alegria era investir no futuro dele. O primeiro grande investimento foi o casamento deles. Laura queria uma cerimônia extravagante, algo saído de uma revista. Léo, querendo agradá-la, concordou com tudo. O custo final foi de 38.750, uma quantia que os pegou de surpresa. Sem hesitar, retirei o dinheiro de minhas economias para a aposentadoria. Naquele dia, vendo a felicidade no rosto do meu filho enquanto ele dançava com sua nova noiva,
senti que cada centavo valeu a pena. A gratidão deles parecia sincera, embora um pouco superficial. Laura me abraçou e me chamou de a melhor sogra do mundo. Eu me senti orgulhosa, acreditando que estava proporcionando a eles um começo de conto de fadas, o tipo de memória feliz que os sustentaria por anos. Eu estava comprando a felicidade deles, sem perceber o verdadeiro preço que pagaria. Um ano depois, eles decidiram comprar uma casa. Encontraram o lugar perfeito no bairro, mas não tinham dinheiro para a entrada. O valor era de R$ 115.200. Daniel havia me deixado uma carteira de ações, um pé de meia para minha velhice. Vendi uma parte significativa dela para cobrir o valor. Desta vez, a reação foi diferente. Não houve o mesmo entusiasmo ou gratidão. Eles agiram como se fosse minha obrigação, uma continuação natural do meu apoio. Eu ignorei a pequena pontada de desconforto, dizendo a mim mesma que era apenas o estresse da compra da casa. Eu os vi receber as chaves, e a esperança de que eles construiriam uma vida feliz ali superou minhas dúvidas. Eu estava investindo em seu futuro, em um lar para meus futuros netos. Eu estava construindo a casa que, um dia, me expulsaria. 2 anos depois, Laura decidiu abrir seu próprio negócio, uma boutique de luxo. Ela precisava de um empréstimo de R$ 72.500 para começar. Quando os bancos recusaram, ela veio até mim. Para conseguir o dinheiro, fiz uma hipoteca reversa na minha própria casa, a casa que Daniel e eu construímos. Foi um risco enorme, mas eu queria apoiar sua ambição, acreditando que isso os tornaria mais estáveis a longo prazo. Não houve menção de reembolso, foi tratado como um presente. Pouco antes da morte de Léo, a mãe de Laura, Mônica, teve um problema de saúde. As contas médicas chegaram a R$ 21.880. Eles não tinham como pagar. Esgotei meu fundo de emergência para cobrir tudo. Senti compaixão por Mônica, sem saber que estava financiando a mulher que sorriria enquanto me via ser destruída. Antes de Laura, meu relacionamento com Léo era a âncora da minha vida. Nossos domingos eram sagrados. Ele vinha para o almoço e passávamos a tarde conversando na varanda, jogando xadrez ou simplesmente aproveitando o silêncio confortável um do outro. Ele me contava tudo sobre seu trabalho, seus sonhos, seus medos. Havia uma confiança implícita entre nós, um vínculo forjado no amor e na perda compartilhada de Daniel. Ele me via não apenas como sua mãe, mas como sua confidente. Eu o via como meu maior tesouro, a personificação viva do melhor de nós dois. Ele me deu um propósito quando eu pensei que o meu havia acabado. Aquele vínculo parecia indestrutível, uma fortaleza que nenhuma força externa poderia abalar. Acreditávamos que nada nem ninguém poderia ficar entre nós. Em um desses domingos, Léo notou o relógio que eu usava. Era um Patek Philippe antigo, um presente de Daniel em nosso 25º aniversário de casamento. Ele o pegou com cuidado, sentindo o peso do ouro em sua mão. Ele virou e leu a gravação que eu conhecia de cor, sempre 3 jogadas à frente. Eu expliquei que para seu pai, o relógio não era sobre riqueza, mas sobre filosofia. Era um lembrete constante de que o tempo era o bem mais precioso e que a melhor maneira de honrá-lo era com paciência e estratégia. Para mim, o relógio era Daniel. Era a segurança do seu amor, a solidez da nossa parceria, um elo tangível com a sabedoria que ele me deixou. Eu o usava todos os dias, sentindo o leve peso em meu pulso como um lembrete constante de que eu não estava sozinha. Então, Laura entrou em nossas vidas. Na primeira vez que Léo a trouxe para casa, ela era a imagem da perfeição. Charmosa, inteligente, ambiciosa, e ela olhava para o meu filho com uma adoração que parecia completamente genuína. Ela me elogiou, admirou a casa e ouviu atentamente minhas histórias sobre Daniel. Eu vi o futuro se desdobrando diante de mim, a família que eu tanto desejava finalmente se expandindo. Eu a recebi de braços abertos, acreditando que ela era a peça que faltava. Eu estava tão ansiosa por ver meu filho feliz, tão investida na ideia de uma família unida, que ignorei os pequenos sinais, as pequenas dissonâncias sob sua superfície polida. Eu a vi como uma filha. A mudança foi tão lenta no início que a confundi com uma adaptação natural. Nos primeiros meses após a morte de Léo,
Um silêncio sutil começou a se instalar entre nós. Meus telefonemas para Laura ficavam cada vez mais sem resposta, indo direto para a caixa postal. Quando eu finalmente conseguia falar com ela, sua voz era distante, apressada. A desculpa era sempre a mesma. Estou muito ocupada com o luto, Clara. É difícil. Eu tentei ser compreensiva, mergulhando na minha própria dor e assumindo que a dela se manifestava de uma maneira diferente. O luto é um labirinto pessoal, e eu não queria julgar o caminho dela. Mas uma parte de mim, a parte analítica que não conseguia desligar, sentia uma dissonância. O luto que eu conhecia era uma dor que buscava conexão, não um escudo que a repelia. Aquele distanciamento não parecia com a dor de uma perda. Começava a aparecer com a construção de um muro. Minhas tentativas de manter a conexão eram recebidas com uma frieza crescente. Eu cozinhava as refeições favoritas de Léo e as deixava na porta delas, mas raramente recebia mais do que uma mensagem de texto curta horas depois. Em uma ocasião, insisti em entregar uma torta pessoalmente, esperando ver meu neto, Pedro. Laura abriu a porta apenas uma fresta, o corpo bloqueando a entrada. Obrigada, mas estamos tentando manter as coisas simples agora, ela disse, pegando a torta sem me convidar para entrar. Por cima do ombro dela, vi Mônica sentada na sala de estar, observando a cena com uma expressão que não era de luto, mas de avaliação fria. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquilo não era uma família se curando, era uma fortaleza se fechando, e eu estava do lado de fora. 2 meses depois, consegui arranjar uma visita. A atmosfera na casa era irreconhecível. O calor que Léo trazia havia se dissipado, substituído por um silêncio tenso e estéril. Laura mal tirava os olhos do celular, respondendo às minhas perguntas com monossílabos. Mônica, sentada em uma poltrona no canto, agia como uma sentinela silenciosa, seu olhar nunca se afastando de mim. Tentei falar sobre Léo, compartilhar uma lembrança feliz, mas as palavras morreram no ar pesado da sala. A dor no meu peito era uma pressão física, uma sensação de sufocamento. Eu não estava visitando a casa do meu filho. Estava em território inimigo, sendo observada e julgada por razões que eu não conseguia compreender. A frieza delas era uma arma e estava apontada diretamente para mim. Eu trouxe um presente para Pedro, um modelo de avião complexo que ele e Léo planejavam montar juntos. Quando o entreguei a Laura, ela o pegou com uma indiferença calculada. Ele tem coisas demais, ela comentou, colocando-o de lado sem sequer olhar para a caixa. A crueldade casual daquele gesto me atingiu com força. Era mais do que apenas um brinquedo. Era um elo com o pai dele. Um projeto que representava o tempo que lhes foi roubado. A rejeição dela não foi apenas ao presente, mas à memória de Léo, a nossa história compartilhada. Naquele momento, a dúvida começou a se infiltrar em minha mente. Eu não estava sendo sensível demais? Estaria eu, em meu próprio luto, exigindo algo que ela simplesmente não podia dar? A incerteza era um veneno, fazendo-me questionar minha própria percepção da realidade. Apenas 1 mês depois, a manipulação se tornou explícita. Durante uma conversa telefônica tensa, mencionei uma promessa financeira que Léo havia feito para me ajudar com o custo de um novo telhado para minha casa. A resposta de Laura foi rápida e cortante como vidro. Você deve estar confusa, Clara, disse ela, sua voz desprovida de qualquer calor. Isso nunca aconteceu. Sua memória não é mais a mesma, sabe? O estresse pode fazer isso. O mundo pareceu inclinar-se sob meus pés. Não foi uma negação, foi um ataque direto à minha sanidade, à minha credibilidade. Ela não estava apenas reescrevendo o passado, estava tentando apagar a minha versão dele, me pintando como uma velha senhora senil e pouco confiável. O choque foi tão profundo que não consegui formular uma resposta. A linha ficou muda, mas as palavras dela ecoaram em minha mente. A acusação dela me desestabilizou completamente. Comecei a vasculhar minhas memórias, questionando conversas e momentos que antes eram sólidos como rocha. A confiança em minha própria mente, o ativo mais valioso de toda a minha carreira, foi abalada. Sentei-me à minha escrivaninha, a cabeça entre as mãos, a respiração superficial. Meu olhar caiu sobre meu pulso, sobre o relógio Patek Philippe que Daniel me dera. O peso familiar do ouro era um pequeno ponto de ancoragem em um mar de confusão. A gravação, sempre 3 jogadas à frente, parecia uma zombaria cruel. Eu não conseguia ver nem mesmo a próxima jogada.
muito menos 3 à frente. Naquele momento de vulnerabilidade, senti que a mulher que eu era, a contadora forense, a mente afiada, estava desaparecendo, sendo substituída pela figura frágil e confusa que Laura queria que eu fosse. 2 meses se passaram em uma névoa de dor e incerteza antes que a próxima jogada delas fosse revelada. Laura me ligou, sua voz escorrendo uma falsa preocupação que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Clara, eu e minha mãe estávamos conversando, ela começou, e estamos muito preocupadas com você, sozinha com todas essas responsabilidades. Administrar finanças pode ser tão complicado. O ar em meus pulmões congelou. Achamos que seria melhor se nós a ajudássemos com isso. Se você nos desse acesso às suas contas, poderíamos garantir que tudo seja pago em dia, para que você não precise se preocupar. A audácia da proposta me deixou sem palavras. Ela estava usando a confusão que ela mesma criou como pretexto para tomar o controle da minha vida financeira. Meu instinto profissional, adormecido por tanto tempo, gritou em alerta. Eu passei 35 anos desvendando esquemas exatamente como este. A exploração da vulnerabilidade para ganho financeiro. A névoa em minha mente começou a se dissipar, substituída por uma clareza gelada. Isso é muito gentil da sua parte, Laura, mas eu sou perfeitamente capaz de administrar minhas próprias finanças, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. A doçura na voz dela evaporou instantaneamente, substituída por uma borda afiada. Foi só uma sugestão, ela disse friamente antes de desligar. A máscara havia caído por um momento, revelando o rosto da ganância por baixo. Eu sabia então que não estava lidando com luto, mas com um plano. No inverno seguinte, na véspera de Natal, a guerra delas contra mim se tornou pública. Ansiosa para ver meu neto e agarrada a um fiapo de esperança de normalidade festiva, fui até a casa deles. Ao me aproximar, vi uma pequena figura encolhida na varanda da frente, tremendo no frio congelante. Era Pedro. Meu coração parou. Corri até ele e o envolvi em meu casaco, o corpo dele pequeno e gelado contra o meu. Ele me disse que sua avó Mônica o havia trancado do lado de fora como castigo por derramar suco no tapete. Uma fúria primordial, uma fúria que eu não sabia que possuía, tomou conta de mim. Bati na porta com força, a preocupação com meu neto superando qualquer medo ou hesitação. Quando Laura abriu a porta, não dei a ela a chance de falar. Como você ousa? Minha voz tremeu de raiva. Deixá-lo congelando aqui fora. Mônica apareceu atrás dela, um sorriso satisfeito no rosto. Em vez de mostrar remorso, Laura pegou o telefone. Estou chamando a polícia, ela disse com uma calma assustadora. Minha sogra está sendo agressiva e instável na minha propriedade. Foi uma emboscada perfeita. Em poucos minutos, um carro da polícia estava estacionado na frente da casa, suas luzes piscando e iluminando os rostos curiosos dos vizinhos que espreitavam por trás de suas cortinas. Fui humilhada publicamente, tratada como uma criminosa enquanto tentava proteger meu próprio neto. Elas não queriam apenas me isolar, queriam me destruir publicamente. Uma semana depois, o golpe final daquele incidente foi desferido. Laura me ligou, sua voz formal e fria como a de uma advogada. Com base no seu comportamento agressivo e no relatório policial que foi registrado, não me sinto mais segura com você perto do meu filho, ela declarou. Você está proibida de ver Pedro. Você é uma influência perigosa. As palavras me atingiram com a força de um golpe físico. O ar foi arrancado dos meus pulmões. Elas haviam usado meu amor por meu neto contra mim, transformando um ato de proteção em uma arma para me banir completamente de sua vida. O silêncio em minha casa tornou-se uma presença física, um vazio que ecoava com a risada de um neto que eu talvez nunca mais ouvisse. Elas haviam me tirado meu filho e agora estavam me tirando o filho dele. Naquela noite, a dor era tão avassaladora que parecia que iria me consumir. Sentei-me na varanda escura e fria, olhando para o tabuleiro de xadrez vazio onde Daniel e eu passamos tantas noites. A memória de sua voz veio a mim, não como um sussurro fantasmagórico, mas com a clareza de um comando. Lembre-se, Clara, sempre pense 3 jogadas à frente, especialmente quando seu oponente parece estar ganhando. A frase cortou a névoa do meu desespero. Elas pareciam estar ganhando. Elas tinham meu neto,
minha reputação e haviam me encurralado. Mas a partida não havia acabado. Pela primeira vez em meses, meu luto deu lugar a algo diferente, uma determinação fria e calculista. Eu parei de reagir aos movimentos delas e comecei a planejar os meus. Um mês se passou, e minha preocupação com Pedro era uma dor constante. Incapaz de resistir, dirigi até a rua dele uma noite, apenas para ter certeza de que as luzes estavam acesas, de que ele estava seguro. Estacionei do outro lado da rua, na escuridão, sentindo-me como uma criminosa. Foi então que vi. Um carro de luxo caro, que eu nunca tinha visto antes, estava estacionado na esquina. A luz interna se acendeu e eu vi Laura no banco do passageiro. Ela se inclinou e beijou o homem ao volante. Um beijo que não era de amizade ou consolo. Ele era bem vestido, com um ar de confiança arrogante. A cena não me chocou pela infidelidade a um marido morto, mas pela revelação que ela representava. A imagem ficou gravada em minha mente. O carro caro, o homem desconhecido, o beijo. Tudo se encaixou com uma clareza horrível. A pressão financeira, a tentativa de obter acesso às minhas contas, o distanciamento calculado. Não eram ações de uma viúva em luto. Eram os movimentos de alguém construindo uma nova vida, financiada pela herança do meu filho e pelo que elas planejavam tirar de mim. Aquele homem não era apenas um amante. Eu sentia em meus ossos que ele era um parceiro no esquema delas. A traição não era apenas contra mim, mas contra a memória de Léo. A dor em meu coração se transformou em gelo. A contadora forense dentro de mim despertou totalmente e eu soube que precisava seguir o dinheiro. 2 semanas depois, quando eu estava começando a traçar meu próprio plano silencioso, o telefone tocou. Era Laura, e ela estava chorando. Eram soluços dramáticos e ensaiados que soavam completamente falsos para meus ouvidos agora treinados. Clara, eu sinto tanto a sua falta. Ela choramingou. Eu cometi um erro terrível. Eu estava com tanta dor e descontei em você. Por favor, podemos consertar as coisas? Pela família, por Pedro. A menção do nome do meu neto foi a isca deliberada, e ela sabia disso. Cada palavra era uma mentira cuidadosamente elaborada, projetada para explorar minha única fraqueza restante, meu amor por aquele menino. Uma parte de mim, a parte lógica, gritava que era uma armadilha, mas a outra parte, a avó, agarrou-se à menor possibilidade de ver Pedro novamente. A esperança é uma coisa perigosa e irracional. Eu sabia que era um erro, mas a imagem do rosto do meu neto era mais forte do que meu julgamento. Eu só quero que nossa família volte a ser como era, ela continuou, a voz embargada de falsa emoção. Eu concordei em ir até a casa no dia seguinte para conversar. Desliguei o telefone com uma sensação de pavor. Eu estava conscientemente entrando na teia da aranha, mas a chance de abraçar meu neto novamente era uma isca que eu não conseguia resistir. Eu iria, mas iria preparada, com os olhos bem abertos. No dia seguinte, dirigi até a casa que ajudei a comprar, cada quarteirão aumentando a sensação de que estava caminhando para uma execução. O bairro suburbano, antes um símbolo de segurança e felicidade familiar, agora parecia um cenário para a traição final. Parei o carro na rua e olhei para a porta da frente, a mesma porta onde meu filho me disse que eu estaria segura para sempre. Respirei fundo, a mão tremendo ligeiramente enquanto eu a estendia para abrir a porta do carro. Eu sabia, com a certeza de um estrategista de xadrez que vê um xeque-mate inevitável, que aquilo era uma armadilha. Minha mente estava clara, mas meu coração ainda estava vulnerável. Enquanto caminhava pela calçada, as palavras cruéis de Laura ecoaram em minha mente. Não as que ela já havia dito, mas as que ainda estavam por vir, pairando no ar como uma promessa sombria. Sua memória não é mais a mesma. A frase se transformou em uma premonição, uma sensação arrepiante do que estava por trás daquela porta. O objetivo final de todo o seu plano parecia se cristalizar em uma única frase, uma ordem final: vá chorar em outro lugar. Eu sabia que estava cometendo um erro terrível ao tocar aquela campainha, mas o amor por meu neto me impulsionou para a frente, direto para a emboscada que elas haviam preparado com tanto cuidado. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas a queda delas começaria no instante em que a minha acontecesse. 3 dias após a expulsão, eu estava sentada em um café anônimo a vários quarteirões de distância, o gosto amargo da traição mais forte que o da bebida intocada em minha xícara.
O plano delas havia sido executado com uma precisão cruel, mas elas cometeram um erro. Elas subestimaram minha capacidade de pensar sob pressão. Quando caí na calçada, não foi por fraqueza. Foi um instinto, uma decisão de uma fração de segundo para me tornar invisível, para ouvir. Com os olhos fechados e a respiração controlada, o mundo se resumiu aos sons. Ouvi a voz preocupada de um vizinho e, em seguida, a voz de Mônica, baixa e urgente, vindo da porta. Ela estava ao telefone com Laura. Funcionou, ela sibilou. Agora transfira o resto do dinheiro da conta conjunta antes que ela acorde. O ar em meus pulmões se transformou em gelo. Não foi um ato impulsivo de crueldade. Foi o passo final de um roubo premeditado. O som distante de uma sirene se aproximando me forçou a agir. Mônica desligou o telefone abruptamente e a porta se fechou. Fiquei ali, o cheiro de grama cortada e asfalto quente enchendo minhas narinas. Meu corpo, uma estátua de dor fingida. O vizinho se ajoelhou ao meu lado, sua voz um zumbido ansioso. A ajuda está a caminho, ele disse. Mantive meus olhos fechados, cada segundo uma eternidade, gravando as palavras de Mônica em minha memória com a precisão de um livro-razão. Elas não estavam apenas me expulsando, estavam finalizando uma transação financeira. A casa, a humilhação, tudo era uma distração para o crime real que estava acontecendo naquele exato momento. Elas pensaram que eu era o alvo. Na verdade, eu era a única testemunha de sua confissão. A sirene ficou mais alta, um lamento que parecia ser pela morte da família que eu um dia acreditei ter. Quando os paramédicos chegaram, permiti que um gemido escapasse dos meus lábios e abri os olhos lentamente, piscando contra a luz do sol como se estivesse emergindo de uma escuridão profunda. Recusei o hospital, insistindo que fora apenas o choque, a pressão baixa. Minha performance foi convincente o suficiente para que eles me liberassem após uma breve avaliação. Cada movimento meu era calculado. Eu parecia frágil, desorientada, a personificação da vítima que elas queriam que eu fosse. Elas não podiam saber que eu tinha ouvido. Elas não podiam suspeitar que, sob a fachada de uma mulher idosa e quebrada, a mente de uma contadora forense estava a todo vapor, analisando, processando e formulando o início de um contra-ataque. Deixei o bairro em um táxi, não olhando para trás, sentindo o peso do meu relógio no pulso como uma promessa silenciosa de que aquilo era apenas o começo. Na segurança anônima de um pequeno hotel, a adrenalina deu lugar a um tremor incontrolável. As palavras de Mônica ecoavam em minha mente. Transfira o resto do dinheiro. Abri meu laptop com as mãos trêmulas e acessei minha conta bancária online. O saldo era quase zero. Elas haviam sido rápidas, mas a velocidade delas era uma pista. Uma transferência daquela magnitude deixaria um rastro. Comecei a seguir o dinheiro. A transferência inicial foi para uma conta com um nome desconhecido. Uma pesquisa rápida revelou que era uma empresa de consultoria financeira recém-formada. A frieza da premeditação me atingiu com força. Isso não foi planejado em dias ou semanas, mas em meses, talvez mais. A expulsão não foi o crime. Foi a assinatura na cena do crime. Um ato de arrogância para celebrar a vitória que elas acreditavam ser definitiva. Nos dias seguintes, mergulhei fundo na investigação, movida por uma fúria fria e café requentado. Minha pequena suíte de hotel se transformou em um centro de operações. Passei horas ao telefone com bancos, usando meu antigo jargão profissional para contornar a burocracia e obter extratos e registros de transações. Eu sabia o que procurar. As pequenas anomalias que sinalizam a fraude. Em um dos extratos, encontrei uma série de pagamentos recorrentes para uma empresa de investimentos que eu não reconheci. O nome do proprietário estava listado nos registros públicos. Quando sua foto apareceu na tela do meu computador, o ar foi arrancado dos meus pulmões. Era o homem que eu vi beijando Laura no carro. Ele não era apenas um amante. Ele era o arquiteto financeiro do esquema delas, um conspirador ativo. A próxima descoberta foi ainda mais devastadora. Eu solicitei cópias de todos os documentos recentes arquivados em meu nome, junto às minhas instituições financeiras. Um envelope chegou por correio expresso. Dentro, havia uma procuração. O documento concedia a Laura controle total sobre todos os meus ativos. Minha assinatura estava no final da página. Uma falsificação quase perfeita,
mas faltava o pequeno e deliberado floreio que eu sempre adicionava, um hábito de uma vida inteira. O sangue gelou em minhas veias. Isso não era apenas roubo, era um roubo de identidade, uma violação profissional da minha existência. Elas não apenas pegaram meu dinheiro, elas tentaram se tornar eu, usando meu nome para me destruir e apagar minha autonomia. A traição agora tinha uma dimensão legal, uma arma que elas haviam forjado com minha própria identidade. Enquanto eu estava online, rastreando a liquidação de uma de minhas apólices de seguro, uma notificação de segurança apareceu na tela. Alguém estava tentando acessar minha conta de e-mail de um local desconhecido. Era ela, Laura. Elas ainda estavam caçando, procurando por quaisquer ativos remanescentes que pudessem ter esquecido. Meu coração martelou contra minhas costelas. Por um momento, o pânico ameaçou me dominar, mas a disciplina de décadas assumiu o controle. Com os dedos voando sobre o teclado, iniciei os protocolos de bloqueio, mudei senhas e ativei a autenticação de 2 fatores em tudo. Eu estava em uma corrida contra o tempo, uma guerra digital silenciosa. Elas pensavam que estavam limpando os destroços, mas eu estava construindo uma fortaleza ao redor do que restava, tornando-me um fantasma em meu próprio sistema. 5 dias depois de ser expulsa, peguei um trem para outra cidade. Caminhei até a filial de um banco privado e discreto, um lugar onde Daniel e eu havíamos estabelecido um relacionamento anos atrás. O gerente, um homem de cabelos grisalhos que se lembrava de Daniel com carinho, me cumprimentou pelo nome e me levou a uma sala silenciosa. Ele não fez perguntas sobre minha aparência desgrenhada ou a tensão em meus ombros. Ele simplesmente abriu o arquivo e me apresentou os documentos que eu vim buscar. Era o plano de contingência final de Daniel, uma rede de segurança tão secreta que nem mesmo nosso testamento a mencionava. Um portfólio de investimentos diversificado e uma apólice de seguro de vida que ele havia administrado silenciosamente por décadas, um segredo guardado para um dia de tempestade. A tempestade havia chegado. O gerente virou o monitor em minha direção. O número no final da página parecia piscar. Irreal. $250 mil. Não, eu li novamente. $2.500.000. O ar saiu dos meus pulmões em um silvo. Uma tontura me atingiu, não de choque, mas da mudança sísmica de poder que senti naquele instante. Eu não era mais uma vítima desamparada e sem um tostão. Eu era uma entidade. Eu tinha recursos. A justiça não era mais um sonho distante. Era um projeto que agora eu podia financiar. O gerente me ofereceu um copo d'água, a mão dele firme na minha. Naquele momento, a mulher que havia sido jogada na calçada com uma mala desapareceu, e a estrategista, armada e perigosa, assumiu seu lugar permanentemente. De volta ao meu carro alugado, no estacionamento silencioso do banco, olhei para o meu pulso. O relógio Patek Philippe parecia mais pesado, sua presença um elo tangível com o homem que havia planejado isso há tanto tempo. A gravação, sempre 3 jogadas à frente, não era mais uma lembrança dolorosa, era uma instrução. Lembrei-me da noite em que Daniel me fez prometer nunca tocar nesse dinheiro, a menos que fosse uma questão de sobrevivência. Considere isso um teste final de caráter para aqueles que deixamos para trás, Clara. Ele disse, seus olhos sérios. Se eles te amarem de verdade, você nunca precisará disso. Eles haviam falhado no teste de forma espetacular. Senti uma onda de calma avassaladora. Não era apenas a bênção de Daniel. Era seu movimento final no tabuleiro de xadrez. Uma peça que ele havia posicionado anos atrás, esperando que eu a usasse para dar o cheque-mate. Com acesso a recursos quase ilimitados, meu plano evoluiu. Não se tratava mais de recuperar o que era meu. Tratava-se de desmantelar sistematicamente o império de mentiras delas. Contratei os melhores. Primeiro, um investigador particular, um ex-colega conhecido por sua tenacidade e discrição. Em seguida, uma advogada, uma mulher cuja reputação em litígios financeiros era lendária por sua abordagem implacável. Em nosso primeiro encontro, em um escritório anônimo, eu não me apresentei como uma avó em luto. Apresentei-me como uma cliente, a especialista no caso. Entreguei a eles minha análise inicial, os rastros de dinheiro, os nomes, as empresas de fachada. Eu não estava pedindo ajuda. Estava montando minha equipe de ataque e dando-lhe seus alvos. Minha antiga carreira voltou para mim como uma segunda pele.
Passei dias e noites analisando os dados que meu investigador desenterrava, construindo uma linha do tempo da fraude. Usei minhas habilidades forenses para conectar as transações, seguindo o dinheiro através de camadas de engano. Cada descoberta era mais doentia que a anterior. Laura e Mônica não começaram a roubar depois da morte de Léo. Elas estavam desviando pequenas quantias de suas contas empresariais por mais de 1 ano antes de ele morrer, explorando sua confiança e generosidade. A fraude total não era de algumas centenas de milhares. Com os investimentos liquidados e as dívidas contraídas em meu nome, o valor ultrapassava $750 mil. A ganância delas não tinha limites. Enquanto minha equipe trabalhava nas sombras, eu mantinha minha fachada. Mudei-me para um pequeno apartamento alugado em uma parte modesta da cidade. Vesti roupas velhas, evitei contato com conhecidos e permiti que o boato de minha queda se espalhasse. Deixei que elas acreditassem que haviam vencido, que eu era uma mulher quebrada, indigente e impotente. A arrogância delas era minha maior aliada. Eu sabia que, acreditando que estavam seguras, elas se tornariam descuidadas. Eu as observava de longe, através dos relatórios do meu investigador, enquanto elas gastavam meu dinheiro em carros de luxo, roupas de grife e férias extravagantes. Elas celebravam em cima da ruína que pensavam ter criado, sem saber que cada compra era mais um prego em seu próprio caixão. A investigação continuou, e meu papel evoluiu de analista para diretora de uma operação complexa. Eu me comunicava com minha equipe através de canais criptografados, coordenando a coleta de provas. Minha advogada preparava as moções legais, meu investigador seguia as pistas físicas e eu conectava os pontos, construindo um dossiê que era uma obra de arte da contabilidade forense. Cada e-mail recuperado, cada registro telefônico, cada imagem de câmera de segurança era uma peça do quebra-cabeça. Eu estava fazendo o que sempre fiz de melhor, caçando a verdade nos números. Só que desta vez não era apenas um trabalho, era uma missão. Era a única maneira de honrar a memória do meu marido e do meu filho. 3 semanas após o início da minha investigação, o relatório final do meu investigador chegou. Era um arquivo digital criptografado. Abri-o na quietude do meu apartamento, a única luz vindo da tela do laptop. A primeira parte continha o que eu já esperava: registros bancários, provas da fraude, fotos de Laura com seu amante. Mas então, havia uma seção final. Meu investigador havia recuperado e-mails deletados do disco rígido do computador de Laura. Eram trocas de mensagens com Mônica, datadas dos meses que antecederam a morte de Léo. Elas discutiam uma apólice de seguro de vida secreta que Laura havia feito para meu filho. E então, as palavras que pararam meu coração. Mais uma dose extra da medicação para o coração dele deve acelerar o inevitável. Não era apenas fraude, era uma conspiração para assassinato. Tudo estava prestes a mudar. Na manhã de uma terça-feira, 3 semanas exatas após o dia em que fui expulsa, bati na porta da frente da casa que era minha por direito. Eu não estava sozinha. Ao meu lado estavam minha advogada e 2 detetives à paisana. Laura abriu a porta, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios, que congelou instantaneamente ao ver quem me acompanhava. O sangue drenou de seu rosto. Mônica apareceu atrás dela, a expressão presunçosa se desfazendo em confusão e medo. Minha advogada deu um passo à frente, sem emoção. "Estamos aqui para executar uma ordem judicial", ela disse, a voz cortante, "e para discutir a questão de uma procuração fraudulenta." Ela estendeu uma cópia da falsificação, com minha assinatura forjada circulada em vermelho. O queixo de Laura tremeu levemente, o primeiro sinal de rachadura em sua fachada de arrogância. A batalha não começaria em um tribunal, mas ali, na soleira da porta onde a guerra delas começou. A revelação completa aconteceu na sala de estar, o mesmo cômodo onde elas me humilharam. Minha advogada, metódica e implacável, apresentou as provas uma a uma. Os extratos bancários mostrando a transferência de 750 mil, os registros das empresas de fachada criadas pelo amante de Laura, e, finalmente, as cópias impressas dos e-mails recuperados, detalhando a conspiração para assassinar meu filho com uma overdose de sua medicação para o coração. Um som estrangulado escapou da garganta de Mônica. Mas a ironia final veio por último. "E quanto a esta casa", continuou minha advogada,
Vocês cometeram todos esses crimes por algo que nunca poderiam ter. Ela apresentou os documentos do fundo fiduciário irrevogável, provando que eu era a administradora e meu neto o único beneficiário. Olhei diretamente para Laura, cuja face estava contorcida em descrença e fúria. Você me disse para ir chorar em outro lugar, eu disse, minha voz firme e fria como gelo. Agora é a sua vez. As consequências foram rápidas, severas e absolutas. No julgamento, o dossiê que construí era irrefutável. Laura foi condenada por fraude, falsificação e conspiração para cometer assassinato, recebendo uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mônica, por sua cumplicidade, foi sentenciada a 25 anos. O consultor financeiro que as ajudou recebeu 15 anos e teve sua licença profissional permanentemente revogada. Financeiramente, a justiça foi igualmente completa. Cada centavo dos mais de 750 mil reais foi recuperado e devolvido ao patrimônio. Todos os seus bens foram apreendidos, deixando-as falidas e com dívidas. A história se tornou notícia local, a crueldade de seus atos, especialmente trancar uma criança no frio e a conspiração de assassinato, as tornou párias sociais. Elas perderam tudo porque tentaram tirar tudo de mim. Quando minha advogada me perguntou sobre misericórdia na sentença, minha resposta foi simples. Elas me disseram para chorar em outro lugar. Agora, elas podem fazer o mesmo na prisão. Hoje, estou sentada na varanda da minha casa, a casa que Léo garantiu para mim e para o filho dele, Pedro. Meu neto está no jardim, rindo enquanto persegue uma borboleta, e o som é a única música que preciso. Em meu pulso, sinto o peso familiar do relógio Patek Philippe que Daniel me deu. Sua gravação, sempre 3 jogadas à frente. Não é mais um eco de dor, mas um testemunho de sobrevivência. O tic-tac constante é um lembrete de que o tempo, no final, revela todas as verdades e coloca tudo em seu devido lugar. Perdi meu filho, minha inocência e a crença na bondade fundamental da família que tentei construir. Mas recuperei minha dignidade, minha segurança e o futuro do meu neto. Não sinto felicidade, pois essa emoção morreu com Léo. O que sinto é paz. Uma paz profunda, conquistada com dificuldade, e não me arrependo de nenhuma das decisões que tomei para alcançá-la. A vida agora é silenciosa, mas não vazia. Meus dias são preenchidos com as pequenas alegrias de cuidar de Pedro, de cultivar o jardim de Daniel, de ler na quietude da tarde. Esta experiência me ensinou uma lição brutal. A ganância pode usar a máscara do amor, e a traição mais profunda muitas vezes vem daqueles que sentam à sua mesa. Mas também me ensinou que a força não é medida pela altura com que você grita, mas pela paciência com que você planeja. A força pode ser encontrada na quietude, na observação, na aplicação metódica da verdade. Nunca subestime uma mulher quieta que passou a vida inteira encontrando a verdade escondida nos detalhes. Ela pode parecer quebrada, mas pode estar apenas reunindo as peças para a jogada final. Se esta história te comoveu, escreva Justiça nos comentários e assine o canal para ouvir a próxima.